Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo selo da promessa, a qual essa joia permanece dentro do meu coração. Como a Irmandade conhece, eu passei pelo processo do câncer de mama, tive que fazer a mastectomia de uma mama, mas o Senhor foi comigo e fazendo os exames agora, o mês retrasado, constatou um outro nódulo na outra mama e eu recorri a Deus, Irmandade, eu pedi unção, pedi oração para a Irmandade, fiz um voto e o Senhor foi pronto a ouvir, não olhando as minhas fraquezas, as minhas imperfeições e tem vindo ao meu encontro. Ontem pegando o resultado, deu o resultado benigno e eu não vou precisar fazer mais nada, agora só a reconstrução da outra mama e é só Deus. Agradeço a Deus por tudo, pela oração, que eu tenho certeza que todos oraram por mim. Fiz um voto também em favor do servo de Deus, o irmão Otávio, o irmão Osvaldo. O Senhor também foi pronto a vir ao meu encontro. Assim, agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Também me levanto na noite desse dia para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna em glória que Deus me promete, se assim eu for firme a Ele, fiel até o fim. Eu agradeço a Deus também, mediante o que o servo de Deus relatou. Eu, no ano, não me lembro quando, mas faz bem tempo mesmo, foi em 2000 por aí, o meu esposo, sendo uma pessoa alcoólatra, vendeu um imóvel que nós tínhamos e nós ficamos, ele trabalhando como zelador de prédio ali, quando ele saiu daquele emprego também, a gente teve que pagar aluguel e o Senhor prometeu que me daria aquilo que o adversário tirou de nós. E esse imóvel era aqui na Zona Leste e depois, com o passar do tempo, foi em 2015, nós fomos ver um outro imóvel para comprar. Só que o meu esposo, ele tinha uma dívida no banco e então não foi concedido para a gente fazer aquele empréstimo para comprar aquele imóvel. E então uma serva de Deus, muito temente a Deus, me convidou para ir buscar a palavra. Vamos buscar a palavra, porque já fazia um tempo que eu estava andando atrás para ver se comprava um outro imóvel. E chegando na congregação, o Senhor tomou a boca do servo de Deus com a palavra e falou assim: irmã, você veio buscar a palavra? A respeito do que você veio buscar, Deus manda dizer para você que vai dar certo. E eu saí dali, mas eu falei, eu vou lá novamente na segunda-feira. E quando eu cheguei no banco, era uma dívida de 23 mil reais. Eu falei, se eu for pagar essa dívida, não vai sobrar dinheiro para pagar a escritura da casa. Enfim, quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente parece muita coisa para pagar. E eu fiquei assim, mas cheguei no banco, e o meu esposo estava muito alcoolizado, Irmandade, muito alcoolizado. E o rapaz que me atendeu no caixa, ele falou assim, olha, a sua dívida hoje é 23 mil e alguma coisa. Mas se você pagar hoje, ela vai voltar para 9 mil, nas quebradinhas que eu não me lembro. Eu tenho o papel em casa, tudo guardadinho. Aí eu falei assim, falei com aquele corretor que estava com a gente para chamar meu esposo. Eu falei, moço, eu não posso pagar essa dívida, eu vou pagar nesses 9 mil reais, eu vou pagar para você. Não, tem que ser o seu esposo que tem que vir aqui para acertar isso. Você não pode acertar por ele. E eu saí dali, Irmandade, eu confesso que eu saí bem chateada. Eu saí e o corretor falou assim, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou trazer ele aqui no banco para acertar essa dívida antes que ele saia para beber. Aí, quando foi no dia seguinte, ele foi até a minha casa, chegou cedo lá, e nós fomos até o banco. Quando chegou ali, o meu esposo não estava alcoolizado, e veio uma moça atender e falou assim, a sua dívida até hoje é 23 mil reais, mas se você pagar hoje, você vai pagar 900 reais. Irmandade, até o meu esposo surpreendeu, ele não sendo um servo de Deus, ele surpreendeu. Eu comecei a sentir a presença de Deus ali, e o
corretor, até o corretor sentiu também. Então, foi muitas obras que Deus tem feito na minha vida, que eu não tenho palavras. Deus chamou meu filho também, nasceu na graça, ele é músico, é um servo de Deus, e o outro também Deus prometeu, ele nasceu na graça. Quando foi nesse ano passado, ano atrasado, Deus chamou a minha nora, em dezembro, quando foi em janeiro, fevereiro, Deus chamou meu filho caçula. Muitas obras, se eu for contar aqui, eu vou ficar muito tempo aqui, até tomou tempo da Irmandade. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Amém. Glória de Deus também, irmãos. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nesta noite o batismo, o perdão dos pecados e a vida eterna, se for firme e fiel à sua palavra. Um dia eu estava na minha casa, um sábado de manhã, bem cedinho, e tocou a campainha, fui atender, era um irmão ali da nossa comum, saudei ele e convidei ele para entrar, ainda que era bem cedinho. Ele falou assim: não, irmão, eu estava numa outra congregação aqui pertinho, fazendo a limpeza geral, e o Senhor colocou no meu coração para vir só saudar o irmão. Ô irmão, Deus te abençoe, mas o irmão não quer entrar mesmo? Não quero. Então tá bom, irmão. Aí quando ele foi sair assim, irmão, tudo Deus, né? Eu peguei, chamei ele e falei: irmão, esse irmão até hoje, a vida material dele é bem difícil, tadinho. E aí eu falei: irmão, posso fazer uma pergunta para o irmão? Pode, irmão, pode. Como é que está o teu aluguel? Falou: irmão, está tudo bem, graças a Deus está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem, irmão, graças a Deus. Posso fazer outra pergunta? Pode, irmão. Quanto que o irmão paga de aluguel na época? Ele falou: pago R$350 de aluguel. Falei: tá bom, irmão, Deus te abençoe. E peguei, irmãos, ele foi embora, eu entrei, fiz alguma coisa que tinha que fazer, saí, fiquei 1h30 longe de casa. Quando eu cheguei em casa, tocou ainda aqueles telefones fixos, tocou o telefone, eu atendi. Paz Deus, irmão Zezinho, amém. A irmãzinha falou o nome dela, na época era a minha auxiliar de jovens. Ela falou assim: irmão, Deus preparou aqui uma parte para mim e eu não sei o que fazer. Se eu compro cesta básica, se eu dou na coleta. O que o irmão acha que eu devo fazer? Eu acho que você deve fazer assim: você ora a Deus, o que Deus tocar no teu coração você faz. Eu orei a Deus e Deus pediu para ligar para o irmão. Não precisa terminar o testemunho, né, irmão? Falei: tá bom, minha irmã. Então, já que você me ligou, eu vou perguntar: qual o valor que você tem? R$350. Falei: então tá bom, minha irmã. Aí contei para ela a situação, peguei o valor, Deus deu a graça de pegar o valor, levei para o servo de Deus. De fato, ele estava com um aluguel atrasado e era R$350. Aí eu fiquei pensando assim, né? O homem é muito falho, né? Falei: podia ser 245? Eu punha R$5 do meu bolso, não falava para ninguém e pronto, a obra de Deus estava sendo feita, né? Mas o Senhor, irmãos, não quer 100% da glorificação para Ele, né, irmão? E neste momento o Senhor está sendo glorificado mais uma vez por ter aparecido desta maneira. Uma outra obra em relação a isso também, trabalhava numa empresa de irmãos aqui na região do Brás, e entrei de férias na segunda-feira. Na quarta-feira eu fui congregar numa igreja lá em São Bernardo, numa igreja pequena, estava com meu instrumento, e quando, irmãos, levantou uma irmã, cabecinha bem branquinha, ela testemunhava que algumas obras e pediu oração para a Irmandade. Falou: irmãos, eu estou com uma viagem já marcada, está faltando alguns detalhes, mas eu creio que o Senhor vai preparar e eu levo e trago a saudação da Irmandade. Quando ela falou assim, irmãos, eu senti no meu coração, a gente até hoje, naquela época também, não anda com valores altos no bolso, mas eu tinha um valor, era pouco valor, eu tinha aquele valor, até meu netinho estava comigo, eu falei assim: bom, se for a preparação de Deus,
lá fora, depois da palavra acabou o culto lá fora, se essa irmã cruzar comigo e me saudar, eu vou deixar na mão dela, senão eu vou ficar em paz. A gente tem medo de errar, né, irmão? Quando eu saio, está o meu netinho conversando com o netinho dela. Aí eles estavam conversando, aí a irmã veio e me saudou, eu saudei ela também, deixei aquela importância na mão dela, os olhos dela encheu de lágrima. Eu dei um glória a Deus e fui embora. Estava de férias. Aí na quinta-feira de manhã, a irmã Daniela, que é da parte da RH lá da empresa onde eu trabalhava, me ligou de manhã, ainda com um tom de brincadeira, falou: olha, eu estou te ligando agora de manhã, eu sei que você está de férias, mas o irmão Luiz, que era dono da empresa, separou aqui uma importância, uma gratificação para dar para você. Então eu estou te ligando, porque eu sei que quando a gente está de férias, às vezes quer fazer alguma coisa e falta o valor, mas se o irmão quiser, pode voltar. Quando o irmão voltar de férias, eu dou para o irmão. Fala, não, para receber dinheiro a gente sai correndo, né? Fala, não, daqui a pouquinho eu estou aí. Fui, irmão, 1h30 mais ou menos eu estava lá, ela me deu um envelope, falou, então isso aqui que o irmão Luiz assina aqui esse documento, eu assinei. Peguei o envelope, irmãos, olhei para a serva de Deus, ela ficou olhando para mim. Até então ela não sabia de nada. Eu podia ter posto no bolso e ido embora. Falei, não, eu vou abrir na frente da irmã. Eu abri, irmãos, 10 vezes o valor que Deus deu a graça de dar para a serva de Deus. Eu contei, mostrei para a irmã Daniela, falar isso aqui é uma obra, porque ontem, era mais ou menos umas 9 horas da noite, Deus estava dando a graça de dar para a serva de Deus este valor. E agora, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu estou recebendo 10 vezes aquilo que o Senhor pediu para mim. Passou uns anos eu congregando no Taboão, faz tempo isso, congregando no Taboão, do jeito que eu contei para a Irmandade aqui, eu contei lá também esta obra. Quando terminou o culto, veio uma irmã, cabecinha branca. O irmão lembra de mim? Falei, não lembro, irmão. Eu sou a irmã do testemunho. Aquele dia, irmãos, o valor que o irmão deu para mim, que Deus preparou, né? Que Deus preparou para mim, deu para pagar a minha passagem de ida e volta, que acho que devia ser uma viagem pequena, curta. Ida e volta ainda sobrou R$1. Glória a Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmão, o Senhor faz isso no material e no espiritual também para nós, né? Glória. Deus seja sempre louvado. Também agradeço a Deus nessa noite pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece, se eu permanecer firme e fiel até o fim. Quero agradecer a Deus, querida Irmandade, por voto que tenho feito diante de Deus em favor da minha filha, que ela fez uma cirurgia da coluna. Essa semana tenho ficado na casa dela. E vim ontem porque tinha umas coisas para fazer em casa que não tinha quem resolvesse, era eu mesmo. Mas agora vou voltar amanhã, se Deus quiser, mas quero pagar o voto aqui na congregação, onde é minha, comum, por quanto Deus tem ajudado ela na cirurgia, tem sido conosco ali, porque é uma hora que a gente fica, como mãe, a gente fica aflita, mas eu quero agradecer a Deus que em tudo Deus tem abençoado. Quero agradecer a Deus por quanto também um bicho picou minha perna e começou a sair uma grande alergia na minha perna. E faz dia que eu congregava com essa alergia e a perna toda empipocada, de cima do joelho para cima. E meu joelho começou a inchar e estava difícil de eu orar, porque doía meu joelho demais, porque inchado eu precisava pôr travesseiro para me enjoelhar. E eu quero agradecer a Deus, que eu tenho pedido a Deus que Deus viesse ao meu encontro, que aquilo não progredisse mais, e também Deus tem colocado a mão, minha perna está muito bem agora, louvado seja Deus. Tinha nos braços também, Irmandade, foi um bichinho que me picou, não sei qual foi o bichinho, eu sei que foi o bicho, e dali começou aquela coceirinha e ficou essa lástima terrível. Mas graças a Deus estou liberta nessa parte. Também quero pagar os votos que tenho feito para o servo de Deus, né? Em favor da serva de Deus também, a nossa irmã que acabou de testemunhar. Louvado seja Deus, a gente vê que Deus trabalha no meio
no meio da igreja e no meio do seu povo. Eu sou grata a Deus por todos os favores que Deus tem feito para mim, pela misericórdia que Ele tem tido com a minha alma, e agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Rendo graças a Deus por estar aqui nesta noite junto com a querida Irmandade. Na terça-feira não congreguei. Eu na segunda-feira, devido a alguns problemas, caí um tombo, irmão, muito feio. E quando caí, puxei o micro-ondas em cima, caiu na minha cara, no meu nariz. E Deus me livrou de uma coisa muito feia, irmãos. Saiu sangue, cortou um pouquinho aqui, mas graças a Deus já estou bem melhor, que hoje deu já para congregar junto com todos vós. Agradeço a Deus que Deus tenha ouvido a oração da Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Que o nome de Deus seja sempre louvado. Me levanto primeiramente na presença de Deus, segundo aquela Irmandade, para contar uma parte que já Deus fez comigo. Por uma parte que um irmão estava bem distante e me perdoa que às vezes eu tenho um problema cerebral, Irmandade, tenho uma enfermidade e às vezes eu esqueço um pouco de relatar alguma coisa. No passado, Irmandade, peguei a Covid, fiquei internado 1 mês, nem meus próprios familiares acreditavam na minha vida. Quando eu cheguei em casa, que estive lá, eles não acreditavam. Muitos diziam, eu não acreditaria que você viesse com vida mais. Depois disso, Irmandade, uns 3 dias aproximadamente, dormi uma cama que minha irmã colocou ao lado do meu saudoso pai, que meu papai faleceu o ano passado agora. E depois eu desci para minha casa. E a única porção que eu tinha, Irmandade, eu tinha deixado dentro da minha Bíblia. E praticamente sobrou a metade. E depois, aquela metade que sobrou, eu fiquei um pouco triste. E me veio um telefonema para mim que eu tinha que fazer. Estava com uma causa na justiça há 7 anos. E praticamente eu fui até o banco, não consegui abrir uma conta. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, subi na parte de cima depois, estava ali e parece que eu estava falando face a face com Deus, Irmandade, e pedia que eu tinha que fazer uma parte para um irmão. Aí eu fiquei, mas Senhor, olha a minha situação, como eu estou, sabe? Me sentia assim. Mas quando foi 7 horas da noite, aquele irmão me ligou e eu pedi a ele que viesse na minha casa. Ele falou, mas, olha, se for por dinheiro, está tudo bem. Aí eu falei, tem como você vir na minha casa amanhã? De tanto insistir, Irmandade, ele veio. Aí depois, até ele perguntou, ele ficou até meio assim, um pouco atemorizado, falando assim, o irmão pode falar a quantidade, o valor? Eu falei, posso. Mas, Irmandade, eu não... Foi Deus que colocou essa preparação. Eu peguei, quando ele amanheceu no dia seguinte, chegou na minha casa, aí ele pegou, eu dei a preparação para ele, ele mostrou as contas que ele tinha todas para pagar, era aquele valor, Irmandade. Então, e depois, Irmandade, Deus me restituiu, pela causa que eu tinha na justiça, 42 vezes mais. Então, sou eu agradecido a Deus por essa parte que Deus fez com a minha alma. Porque sendo fraco, falho e errante, Irmandade, pode ser até que eu já dei esse testemunho aqui, mas Deus me pediu que eu testemunhasse aqui novamente. Então, eu estou glorificando a Deus por mais essa noite. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.